aula da Escola Bíblica Dominical da revistinha da CPAD. Já fiz um vídeo gravando a primeira aula e esta lição era para ser o dia 11 de abril, mas de antemão já vou aqui expor ela com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de simplicidade. E o tema desta lição é o seguinte: o propósito dos dons espirituais. Eu tenho sido bem objetivo quando se retrata sobre os dons do Espírito Santo e procuro ser assim durante todas as aulas, ser bem objetivo, sem muita enrolação. E eu espero que você seja edificado através dessa palavra. E é uma revista muito bem organizada. Lembrando que ela é da CPAD. Se fôssemos levar por linha teológica, é uma revista e estudo apontado para a teologia armeniana. Então, de antemão, vamos avante. São muitas aulas que podem nos edificar, porque apesar do conceito teológico, a gente tem que reter aquilo que é bom, e o meu desejo é que o Espírito Santo abençoe sua vida. O propósito dos dons espirituais é o tema da lição. Texto áureo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Texto áureo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. O texto, que deveria ser uma leitura em classe, está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 8 a 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Verso 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 3, verso 1 e 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Verso 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transpassasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Os hinos da harpa sugerido é hino de número 5, 85 e 440 da harpa cristã. Vamos à introdução. Está escrito: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unidos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Então, nós iremos avaliar qual é o propósito, e isso é importante você frisar do começo ao fim desta aula. Qual é o propósito desta lição? O propósito desta lição
é para a gente fazer uma análise sobre como deve ser, qual é o propósito dos dons espirituais na igreja, concedido por Deus à sua igreja. Nessa introdução, a gente deve frisar um ponto de suma importância e aplicar com muita coerência em nossa vida e enxergar desta maneira, que a igreja, ela não é do pastor Joãozinho, não é do pastor Zacarias e nem do pastorzinho Filemon. Pelo contrário, a igreja, ela é de Cristo. E os dons dados por Deus é para a edificação da igreja. E vai ser em cima desse assunto que nós vamos nos estender mais à frente. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. Os dons do Espírito Santo é para os filhos de Deus. Os dons dados por Deus é para todos aqueles que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Sabemos que por intermédio de Cristo nos tornamos filhos adotivos, a qual nosso espírito clamará Abba, Pai. Então, por intermédio de Cristo, nos tornamos filhos. E quando nos tornamos filhos, Deus nos capacita de dons para a edificação da igreja de Cristo. O seu propósito é edificar, unir e fortalecer. Qual é o propósito dos dons? Edificar, unir e fortalecer. Então, edificar significa dar crescimento. Unir significa um espírito de unidade, que é justamente o que falta hoje em muitas igrejas. Há o espírito de desunião. A Bíblia vai nos dizer que nós precisamos entender que o Espírito Santo, quando está pairando sobre a igreja, é gerado um espírito de unidade e fortalecer. Igreja que não é regida pelo Espírito Santo, não existe a obra e os frutos do Espírito Santo, é uma igreja fraca. Então, o Espírito Santo, ele vem e fortalece o que ali estão. Por quê? Porque toda a força não vem do homem, ela é algo da parte que o Senhor dá. É por isso que em muitas passagens da Bíblia nós vamos entender que Deus deve ser a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso guarda, é Ele o nosso escudo, o nosso protetor. Então, na nova aliança, o Espírito Santo ele é dado também à igreja com o propósito de edificar, espírito de unidade e fortalecer, e assim a igreja de Cristo. A expressão igreja de Cristo não está voltada para nenhuma placa de igreja. A igreja de Cristo é todos aqueles que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É muito amplo, é muito visível quando a gente estuda Atos dos Apóstolos e as epístolas do apóstolo Paulo, que nós somos a igreja de Cristo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito a partir do momento que confessamos a Cristo e cremos. O que nos traz este ponto de vista, que o Espírito Santo tem o propósito de edificar, unir, fortalecer a igreja de Cristo, está na primeira epístola de Timóteo, capítulo de número 3, verso 15. No primeiro tópico desta lição, a gente vai falar sobre os dons não são para elitizar crente. A expressão de dons que não são para elitizar crente é o seguinte: o dom do Espírito Santo, ele não vem para tornar um camarada perfeito, de maneira nenhuma. Esse elitizar é uma expressão de poderio próprio. Não. O Espírito Santo não vem para que eu seja cheio do Espírito Santo e seja mais que todo mundo. Não.
O Espírito Santo não tem um intuito de, como é que eu posso dizer? O Espírito Santo não tem a função de elitizar crente, tornar crente mais firme, melhor do que os outros. Não, esse não é o propósito do Espírito Santo. Então, quando você vê um camarada que se elitiza porque tem algum dom na obra do Senhor, fique de olho. Às vezes possa ser que não seja Espírito Santo, mas seja obras da carne. Então, a gente vai aprender, vai ler o seguinte, no primeiro ponto, no primeiro tópico, o seguinte: a igreja de Corinto. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idólatrico. Então, a lição ela vai falar de um ponto geográfico em que se localizava Corinto. E era uma cidade onde era rica em pontos comerciais. E vai dizer também que a igreja de Corinto, ela era uma igreja que era marcada pelo culto idólatrico. Então, a mensagem de Deus, um estudo geográfico vai nos trazer que a cultura dos Corinto era adorar homens, adorar deuses estranhos. Era uma cidade que tinha muitos cultos, muitas religiões. Podemos dizer que era um local onde havia um encontro de muitas religiões. É importante notarmos que a união da religião, ela não é bíblica. A união de unir a religião não é bíblico. Primeiro, Deus escolheu uma nação, Deus escolheu um povo, Deus pregou para um povo, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Então, dentro deste conceito, a gente tem que entender o quê? Que Deus não divide sua glória com ninguém. Porque sabemos pela Bíblia que só existe um Deus digno de toda honra, de toda glória, de toda reverência e de todo respeito, que está nos céus, cujo nome é o Senhor Jeová. Então, a gente tem que entender que a igreja de Corinto, ela era conhecida como uma igreja que se localizava em um lugar onde se adorava vários deuses, tinha várias religiões. A união de várias religiões não é algo que agrada a Deus, e sabemos muito bem pela Bíblia que muitos profetas morreram por causa da verdade de Deus. Nem sempre a verdade de Deus vai de acordo com a verdade que os homens dizem que é. Então, o homem, ele não tem razão diante da vontade de Deus. Diante da vontade de Deus, o que permanece é o princípio e soberania do Senhor. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Atos, capítulo 18, verso 1 ao 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância de manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Paulo escreveu 2 epístolas a Corinto. Existem alguns estudos que afirmam que existe uma terceira epístola, porém não foi encontrada. Isso é um mistério que muitos não entendem, não conhecem, mas uma coisa nós devemos levar em consideração, que o que vale é aquilo que a Bíblia nos traz e nos transmite. Sabemos que existem muitos livros extras que não são bíblicos, porém tem muitos bons conteúdos. A gente deve entender e considerar que a Bíblia é a palavra de Deus divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então a gente deve considerar o que temos em mãos, levar mais em consideração o que temos em mãos. Paulo escreve a esta igreja de Corinto, uma cidade idólatra,
uma cidade onde havia uma união de religião. E Paulo escreve com muita excelência. E Paulo fala que esta igreja era uma igreja que nenhum dom lhe faltava. Que coisa bonita! Talvez hoje, quando a gente entra em uma igreja, aquilo que a gente mais deseja e mais busca é uma igreja que tenha dons espirituais que edifiquem a casa de Deus. É muito bom a gente entrar em uma igreja onde tem pessoas que tocam com excelência, pregam com excelência, vivem uma vida piedosa. Isso é magnífico. Paulo escreve essa igreja de Corinto, porém é o que já foi falado na primeira aula, que os dons estavam sendo usados de maneira errada. Então, nesse ponto, eu já afirmo, concluindo este primeiro ponto, do primeiro tópico, dizendo que não importa a quantidade de dons, se for mal usado, não tem utilidade nenhuma. Não importa números, o que vale é a qualidade. O que eu posso dizer neste primeiro ponto do tópico 1, baseado em 1 Coríntios, capítulo de número 1 ao 7, é que Paulo reconheceu que a igreja de Corinto era uma igreja que não lhe faltava dons. E nós vamos estudar e analisar e entender que era uma igreja realmente que tinha dons excelentes. Porém, os vasos da casa, os homens e mulheres da casa, estavam usando os dons de maneira indevida. As pessoas estavam se elitizando, se exaltando com o seu ego, com o seu orgulho e usando o dom para coisas errôneas. Então, neste ponto, eu já finalizo este vídeo para não ficar muito longo e na sequência a gente vai ver o segundo ponto do tópico 1 e eu vou gravar todos os pontos hoje e que você possa acompanhar até o final e possa ser edificado para a honra e glória de Deus. Então a gente vai ver que 1 Coríntios é uma igreja que recebeu diversos dons. E termino este ponto dizendo, se você tem um dom, melhor um dom usado com excelência do que 9 a 10 dons usados de maneira negligente, de maneira mesquinha, de maneira elitizada. Valoriza o dom que Deus te deu, valoriza o talento que Deus te deu, que o nome de Cristo vai ser glorificado com qualidade. E quando eu falo de qualidade, significa alguém que valoriza o único dom ou 2 dons que o Senhor distribuiu para edificar a sua igreja e nunca para elitizar crente. Que você possa acompanhar comigo o segundo ponto desta lição e que Deus nos abençoe. Até breve.